Dos 4 senhores da ruína de Warhammer 40.000, o Senhor do Trono de Ossos, a Senhora da Luxúria, o Arquiteto do Grande Jogo e o Avô da Estagnação, apenas Tzeentch sabe jogar. Ele é aquele que conhece o movimento. É a mão que controla habilmente todos os fantoches que buscam um lugar ao sol. Não importa suas escolhas, todas chegarão a Tzeentch. Pelo menos é o que os servos de Tzeentch acreditam. Saudações pessoal, aqui é o Arauto, bem-vindos a mais um vídeo de Warhammer 40.000. Mais uma vez aparecendo aqui, ó, pro YouTube saber que eu sou real, que o vídeo é meu e eu que tô fazendo, tá bom? Porque tá uma porcaria ultimamente. Tá difícil, não sei se o canal vai continuar, vamos ver. Vamos lá? Se você gostar, inscreva-se, curta e comente. Vambora. Lembrando que o meu canal teve uma punição e eu tô tentando recorrer, então se você puder, só você se inscrever já ajuda demais. Vamos lá. Tzeentch foi o segundo Senhor do Caos a ser gerado em Warhammer 40.000. Também conhecido como o Senhor da Mudança, o Arquiteto do Destino e pela fanbase mais engraçadinha de 40k, o Senhor dos Pombos. Tzeentch, como as demais divindades do caos, tem seu poder retirado do imaterial. O poder dele é gerado pelo desejo da mudança. Qualquer raça sensitiva com Orp gera poder para ele apenas ao pensar em algo diferente, melhor ou pior. O Tzeentch como forma primordial já existia desde a Guerra do Céu, mas, segundo os livros da Biblioteca Negra, ele despertou consciência mesmo durante a queda do Império Romano e o surgimento da Idade Média, durante a Velha Terra. Isso se deu devido à mudança rápida que estava acontecendo, o desejo de indivíduos ascenderem ao poder. Com a queda do Império Romano e o início da Idade Média ficaram vácuos de poder e vários indivíduos começaram a ascender militarmente ou de forma política nos cargos de hierarquia do início da Idade Média. Tzeentch incorpora as motivações de mudança, o desejo de algo melhor, mesmo que possa gerar algo pior. As outras terríveis divindades do caos tendem a agir pela sociedade mortal de forma mais direta. Khorne influencia para derramamento de sangue e matança. Nurgle gera doenças para as pessoas terem decadências e morte. Slaanesh corrompe no fascínio do errado, das coisas imorais. Mas Tzeentch não. Tzeentch funciona mais por debaixo dos panos. Ele é adepto daqueles que planejam e conspiram de forma silenciosa e furtiva. Enquanto os outros senhores do caos adotam formas físicas mais relativamente fixas, ou seja, Khorne sempre vai ser um monstro de ferro com chifres, Nurgle sempre vai estar ligado mais à podridão, e Slaanesh a questões físicas do corpo masculino ou feminino, Tzeentch é mais etéreo, ele tem uma infinidade de disfarces. Ele é focado na magia, na mudança, no conhecimento. Ele não gosta das coisas paradas. A água parada apodrece. O rio tem que sempre seguir seu fluxo para renovar. Apesar de Tzeentch não ter uma forma física bem definida, é fato que ele tem um apreço por pássaros. Seus servos maiores, os Senhores da Mudança, se assemelham a pássaros humanoides gigantes. A marca Tzeentch é como se fosse uma chama pegando fogo especificamente, porque o fogo muda a cada segundo a sua composição enquanto queima. Para Tzeentch, nada pode ser fácil, nada pode ser simplesmente resolvido. Até mesmo a legião que o serve, os 1000 filhos, não podiam cair do lado dele por livre e espontânea vontade. Ele tinha que manipulá-los. Ele desejava derrotar a todos eles e que eles fossem seus servos por terem perdido uma aposta contra ele. As pessoas que se juntam a Tzeentch por livre e espontânea vontade geralmente são aqueles que valorizam mais o conhecimento. Tzeentch oferece a Psykers o conhecimento necessário para alcançar poderes ilimitados. Mas a verdade é que Tzeentch prefere ter seus servos subjugados a ele, não por vontade própria, mas por perder alguma coisa, por desafiarem ele a alguma coisa e assim serem derrotados. Por isso Tzeentch é o Senhor do Grande Jogo. Ele gosta de fazer o grande jogo. A Legião dos 1000 Filhos, que serve exclusivamente a Tzeentch, é a prova disso. Muitos dos 1000 filhos, desde o início, já tinham habilidades Psykers bem desenvolvidas. Infelizmente, isso causava um efeito chamado mudança da carne. Gerava várias mutações rápidas e descontroladas, o que forçava os 1000 filhos a deixarem suas tropas que sofriam desse mal em campos de estase enquanto buscavam uma cura definitiva. Justamente por isso, vários servos do Império julgavam que os 1000 filhos eram amaldiçoados e que a legião deveria ser extinta, mesmo Magnus o Vermelho sendo um dos mais leais ao Imperador da Humanidade. Magnus fez tudo o que pôde para estabilizar a semente genética dos 1000 filhos, e seguindo os ensinamentos de Magnus, focaram em táticas de convencimentos que envolviam feitiçaria, manipulação e truques diplomáticos para derrotar os inimigos. Apesar de ser bem efetivo, essa perspectiva de Magnus causava horror aos seus irmãos, e causou durante a Grande Cruzada o Concílio de Nicaea.
um decreto do imperador que abolia o uso de feitiçarias e outros poderes psíquicos no Império do Homem. Apesar de acatar as regras do seu pai, por ser bem leal, Magnus tentou convencer o imperador a mudar esse edito, sem perceber que estava influenciando e sendo reconhecido pelo senhor ruinoso do caos, Tzeentch. De repente, culminou a Horus Heresy, no início do 31º milênio. Não vou me aprofundar tanto nesse tema porque já tem vários vídeos sobre a heresia de Horus. Se você quiser, é só procurar depois no canal. Mas Horus, na surdina, tentou conversar com Magnus, trazê-lo para o lado do caos. Claro, Magnus sempre sofria preconceito dos outros irmãos, ele não era bem visto, o imperador fez até um concílio contra sua legião. Ninguém, além de Horus Lupercal e Logar Aureliano, tratavam bem Magnus. Os outros irmãos o tratavam ou com um mínimo de respeito, ou literalmente com ódio, como no caso do Leman Russ, o líder dos lobos espaciais. Então foi totalmente inesperado para o Horus perceber que seu irmão não ia cair para o caos. Horus de verdade acreditava que Magnus iria cair na heresia assim que fosse contatado, mas não, Magnus era leal à verdade imperial. Ficou furioso e precisava avisar o pai sobre a traição iminente de Horus. Demoraria muito para mandar mensageiros e as comunicações não estavam bem preparadas. Ele não sabia, mas na verdade as suas comunicações haviam sido sabotadas pelo corrompido Warmaster. Magnus conseguiu conversar com Logar Aureliano, o líder dos portadores da palavra, cujo Magnus considerava um bom amigo e um homem razoável. Infelizmente, Magnus não sabia que Logar foi o primeiro a cair na heresia. Logar disse que se Magnus tinha certeza dessas suspeitas, tinha que chegar ao imperador de alguma forma e sugeriu que ele precisava pensar de uma forma não ortodoxa para informar ao pai. Então Magnus, preocupadíssimo, tentou alertar o imperador sobre a traição iminente de Horus, usando feitiçaria para alcançar vastas distâncias interestelares e avisar ao imperador sobre a traição. Magnus apareceu como uma projeção de energia caótica no Salão Imperial e disse sobre a iminente traição de Horus. Mas o uso das energias psíquicas do poder do caos foram tão terríveis que ele causou um dano irreversível ao Palácio Imperial. Destruiu o projeto Webway do Imperador e matou uma centena de milhares de pessoas que estavam no local ou próximos. Ele disse: Pai, há uma traição iminente contra o Senhor. Poderes obscuros aparecem. Horus disse que maquinações do caos estão prontos para derrubá-lo, e que Horus é o arquiteto dessa ruína. Não havia outra forma de avisá-lo. Se não fizéssemos, seríamos destruídos. A destruição se aproxima de nosso império. Devemos agir antes que seja tarde. Mas o imperador rejeitou o aviso da feitiçaria. O imperador pensou que aquilo era uma dissuasão, que Magnus havia sido enganado para fazer essa mensagem falsa, justamente para destruir o projeto Webway e jogar filho contra filho. Ele achava que essa era a maquinação do caos e não acreditou em Magnus. O imperador mandou Leman Russ, o primarca dos lobos espaciais, junto com a sua legião inteira e vários elementos das Irmãs do Silêncio e os Custodes para trazer Magnus de volta à Terra para o julgamento, por violação da proscrição do Conselho de Nicaea, uso de feitiçaria indevida. Mas as ordens de Russ foram maliciosamente modificadas por Horus, que na verdade os lobos espaciais deveriam atacar os 1000 filhos e destruir todos eles, pois tinham se unido ao caos. Russ já não gostava de Magnus e atacou fortemente o mundo natal da 15ª Legião. Queimou tudo durante a terrível invasão da Queda de Próspero. Inicialmente, Magnus achou que realmente o julgamento era sua destruição e ele ia aceitar a sua morte. Mas ao ver a violência que estava sendo empregada contra seus homens, ele não conseguiu aceitar e lutou pelo seu próprio povo, pelos seus próprios filhos. Ele disse: como tudo pode dar tão errado? Como meus planos foram totalmente destruídos? E foi quando Tzeentch se revelou a ele. Através de Space Marines mortos dos 1000 filhos, Tzeentch conversou com Magnus. Tzeentch felicitou o Gigante Vermelho, falando que ele foi um adversário minimamente razoável, mas perdeu, pois não tinha conhecimento do todo. Magnus sabia da traição de Horus. Magnus sabia dos poderes do caos, mas ele não sabia quem era o seu inimigo. Ele não estudou a fundo para conhecer Tzeentch. Derrotado, Tzeentch ofereceu um acordo. Posso salvar você e o que resta de sua legião, desde que sirvam-me para sempre. Magnus, vendo a sua derrota, o fracasso dos seus erros, e vendo que todos os seus irmãos de sua legião seriam mortos pelo seu próprio irmão Leman Russ, aceitou o acordo e foi imediatamente transportado, junto com os restos queimados de 1000 filhos, para o Olho do Terror, para o palácio de Tzeentch. Após serem forçados a aceitar servir Tzeentch, os 1000 filhos foram literalmente dominados, mas continuaram a desenvolver a sua doutrina de combate usando astúcia e trapaça. A mudança da carne, aquela doença que afetava eles, não seria mais tratada como uma doença, e sim como um presente de Tzeentch, o presente da mudança. Tzeentch
não tem o menor respeito pelos seus servos. Eles são apenas peões no seu jogo. E é por isso que Tzeentch e Nurgle se detestam, se opõem fervorosamente. Por quê? Nurgle se importa com todos os seus servos, pois a podridão chegará para todos de forma única. A decadência é natural e servirá a todos igualmente. Já Tzeentch, apenas ele é o senhor do grande jogo. Ele controla as peças, ele controla as marionetes, e qualquer marionete deve ser descartada pelo bem do grande jogo. E por isso os dois se odeiam. Nurgle detesta perder suas tropas, detesta perder seus soldados. Ele aceita, mas ao fazê-lo sempre vai lembrar de todos aqueles que caíram em seu nome. Tzeentch não. Tzeentch não se importa com quem está caindo. O que importa é que o jogo continue. Onde Nurgle promove deteriorização e ruína, Tzeentch promove germinação e mudança. Apesar deles se detestarem e serem rivais no grande jogo, Tzeentch ativamente jogando e Nurgle não jogando nem um pouquinho, às vezes eles ainda se unem como forças da aliança do caos indivisível. Em oposição ao jardim de Nurgle, Tzeentch possui, segundo ele, o glorioso labirinto de cristal. E no centro dele, uma fortaleza impossível de ser encontrada, porque o labirinto de cristal ativamente muda para quem tenta se aventurar nele para chegar até o palácio do Senhor da Mudança. E no fim, Tzeentch acredita que vencerá, que só ele restará, ele como principal ser do caos. Nem seus irmãos sobreviverão, porque para ele, se opor ao grande jogo, se opor à mudança, é puro erro e inocência. Tudo é poeira, tudo é pó. All is dust. Se você gostou desse vídeo, por favor inscreva-se, curta e comente, ajuda demais o canal. O YouTube realmente está complicando muito a situação dos criadores de conteúdos pequenos. Eu tô aparecendo por causa disso, para ver se na próxima revisão em dezembro eles permitem tirar esse ban do meu canal. Se não acontecer, não sei o que vai ser do Arauto. Então, obrigado, até a próxima. E aqui é o Arauto, meus amigos.